Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo, esse é o nosso primeiro culto do ano de 2024. Como é bom estar aqui, como é bom ver os irmãos nesse dia tão agradável, o dia que o Senhor fez para nós. Deixa eu ver se está ok. Isso. Ao vivermos o Ano Novo, é possível que a gente tenha a impressão de que vamos experimentar coisas novas. Só porque a data do calendário mudou. Você vê como que o psicológico age de forma bem poderosa nas nossas vidas. Parece que até dia 31 de dezembro a gente vai levando tudo com a barriga, naquela sofrência de terminar todas as coisas, e no dia 1º de janeiro tudo é novo. Eis que faço novas todas as coisas, o ano mudou, parece que a vida vai se transformar, só porque nós temos a mudança de um dia. Mas você vai perceber, como você já tem percebido ao longo de toda a sua vida, que bastam apenas alguns dias para você perceber que a novidade que você aguardava, ela na verdade não passou muitas vezes de uma mera expectativa. As rotinas, elas vão se repetindo, as dores da vida vão chegando, os boletos vão também vindo segunda-feira, janeiro, todos os problemas da nossa vida se repetem, parece que num ciclo interminável. Os mesmos conflitos, as mesmas pessoas, família, igreja, a mesma rotina. Entretanto, no abrir desse ano de 2024, nesse primeiro domingo, nós fomos convidados pelas Escrituras e pelo Espírito Santo de Deus a viver a novidade, a verdadeira novidade que só podemos viver em Jesus Cristo. E essa novidade nós podemos viver à medida em que nós caminhamos de forma segura pelo caminho que o Senhor Jesus nos propõe a trilharmos, imitando os seus passos, indo atrás dele, cada passo, cada momento. Mesmo que tenha a aparência e a cara de rotinas e de afazeres parecidos, mas mesmo assim nós podemos viver novos começos, somente quando nós estamos a caminhar por um caminho seguro. E nesse primeiro mês de janeiro, nós temos uma série de mensagens especiais para você, para que você possa reafirmar isso dentro do seu coração. Em Cristo, nós vivemos sempre uma novidade de vida. Ainda que não pareça, nós somos sempre novas criaturas em Cristo Jesus. A vivermos novas experiências, novos caminhos, somente quando estamos disponíveis a ver a graça de Deus se manifestar dentro da nossa rotina. Novo começo por um caminho seguro. Os passos primeiros que nós vamos dar nesse ano de 2022. E eu estou realmente muito feliz em poder hoje começar formalmente o ministério junto com vocês, servindo a Igreja Presbiteriana Metropolitana. Dia 7, hoje é dia 7 de janeiro, né? É isso? 7 de janeiro de 2023, há exatamente um ano atrás, eu lembro de ter vindo aqui em Campinas e ter passado o dia com o pastor Rodrigo, com a Aline, conversado, visitado a caravela, o navio que está lá no parque, feito um monte de coisa, e a gente sonhou que esse dia chegasse, e como todo o tempo passa, chegou e chegou rápido, e eu, minha esposa, os meus filhos, nós estamos muito felizes em podermos estar junto com vocês, na companhia do nosso querido amigo reverendo Rodrigo, para essa jornada que se inicia. E eu acompanhei de longe os primeiros passos, o processo de plantação dessa igreja. E eu fiquei muito grato e surpreso e alegre por saber que a Metropolitana é uma igreja que preza a maturidade. Igreja Presbiteriana Metropolitana, conduzindo pessoas à maturidade. Essa é a nossa visão, nossa missão. E essa missão da igreja, ela é importante porque nos ajuda a responder a seguinte pergunta: para onde nós estamos indo? Por qual caminho nós estamos andando? Quem nós estamos seguindo? O que nós vamos ser?
e qual que é o convite de Jesus para todos os dias que nos restam nesta vida. Podemos pensar em várias facetas da maturidade: plenitude, crescimento, habilidade adquirida, sabedoria acumulada, mas a forma como Deus lida com a maturidade expressa na sua palavra não é simplesmente algo relacionado ao nosso desenvolvimento pessoal, à nossa jornada etária, ou seja, eu sou mais maduro porque eu sou mais velho, porque a maturidade não está relacionada com o nosso corpo, a nossa carcaça somente, mas com todo o nosso ser. A maturidade, segundo a Bíblia, consiste em termos forjados dentro das nossas vidas o caráter e as virtudes de uma pessoa, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem nós seguimos como discípulos, e essa maturidade que nos faz vencer as rotinas cansativas da nossa vida. É a maturidade que nos faz viver e experimentar a graça de Jesus, a transformar simples momentos cotidianos e rotineiros, simples e ordinários da nossa vida, em experiências únicas, inéditas, especiais. Somente com Jesus nós podemos ter essa realidade vivencial. E não há texto que expresse melhor, de forma bem pedagógica, isso do que o texto que nós vamos ler, que é o texto de Filipenses capítulo 3, versículo 1 a 16, que eu convido você a abrir na sua Bíblia ou a ligar no seu aplicativo. Filipenses capítulo 3, versículos de 1 a 16. Vou ler na Nova Versão Internacional, você pode acompanhar comigo no slide. Finalmente, meus amados irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrevo-lhes de novo as mesmas coisas, não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu os considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, mais uma vez te agradecemos por esse ano, por novas expectativas, pela esperança viva que nós temos apenas em Cristo Jesus. E por meio dessa palavra pedimos que o Senhor fale conosco,
desafia o nosso coração, que o Senhor possa conduzir o nosso caminhar rumo à maturidade. Maturidade essa que consiste em conhecer o Senhor e viver segundo a Tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo se dirige à querida igreja de Filipos, igreja essa que o apóstolo Paulo, ele plantou, cuidou durante a sua segunda viagem missionária. Uma igreja muito participativa, principalmente no ministério particular do apóstolo Paulo, mesmo essa igreja não tendo muitos recursos materiais, mesmo assim, mesmo na fraqueza, mesmo na tristeza, mesmo na escassez, eles faziam questão de apoiar o apóstolo Paulo em oração, mas também financeiramente. Essa epístola fala, de modo geral, da nossa vida nova em Cristo Jesus. Como Cristo molda o nosso novo ser, cria em nós uma nova mentalidade e faz com que a nossa vida diante do Senhor seja uma vida em alegria, a serviço de Jesus e também a serviço do seu reino. E nesse famoso capítulo 3, que nós em alguns versículos já conhecemos de cor, podemos ver como o velho apóstolo direciona os seus amados discípulos na compreensão do que é maturidade e de como podemos alcançá-la. Primeira coisa que o texto nos ensina é que a maturidade, ela é incompatível com um sentimento de autodependência. Veja, e quando nós falamos em maturidade, em termos seculares, em termos mundanos, nós pensamos naquilo que nós mesmos acumulamos na nossa vida, não é verdade? Quando nós olhamos para os nossos filhos e nós fazemos uma avaliação de quanto eles estão maduros, nós avaliamos o quanto eles aprenderam, o quanto eles podem se virar sozinhos. Quando nós vemos uma pessoa e avaliamos se essa pessoa é madura ou não, nós avaliamos as qualidades, as características cognitivas dessa pessoa, o como essa pessoa se porta socialmente, as posses que essa pessoa tem. Uma pessoa que é madura não é uma pessoa que depende, em tese, de recursos de outras pessoas. É uma pessoa que pode trabalhar, uma pessoa que pode empreender, tem qualidades e tem méritos a apresentar. E muitas vezes a nossa visão sobre maturidade cristã, está relacionada a essas camadas superficiais daquilo que o mundo nos apresenta como o ideal de ser alguém maduro, bem preparado. Mas quando nós olhamos para o Evangelho, e quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós somos instruídos, nós somos exortados a olharmos para outra direção. Quando nós olhamos para nós mesmos e confiamos na nossa força, nas nossas habilidades, nós estamos expressando e colocando para fora aquilo que nos é peculiar e particular, que é o pecado, o egoísmo, a natureza caída que nós somos. Esse ser caído que cada um de nós é, que tem o sentimento de nunca depender de Deus, de ser o rei do seu próprio reino, o senhor do seu próprio nariz. Lá no Éden, Adão e Eva declararam independência em relação a Deus. E esse sentimento de independência perpassa gerações até chegar em nós. E nós achamos que a nossa independência e o nosso muito fazer, saber, crer, possuir, determinam algo a respeito das nossas virtudes, do nosso caráter, da nossa integridade, da nossa maturidade. Paulo diz o seguinte: olha, vocês têm do que se gloriar, eu muito mais. Quando nós vemos a história de Paulo, Paulo fala isso em Atos e em diversas vezes que ele testifica sobre a sua própria vida. Paulo era uma pessoa assim, sem defeitos socialmente. Antes de trilhar o caminho do evangelho, Paulo gloriava-se naquilo que ele havia conquistado. Ele é um israelita da gema, circuncidado ao 8º dia.
Da tribo de Benjamim. Você pode falar assim, mas quem é Benjamim? Como assim quem é Benjamim? Por que Paulo faz questão de dizer que ele é da tribo de Benjamim? Porque a tribo de Benjamim é a tribo do primeiro rei de Israel, rei Saul. De quem Paulo tem o seu nome, Saulo. É uma família importante? É uma tribo relevante na história de Judá? Ele é benjamita, legítimo israelita. Então, de berço, Paulo está bem. Nasceu em berço esplêndido. Quanto às práticas religiosas, muito mais irrepreensível Paulo era. Porque de acordo com a lei, de acordo com a Torá, Paulo era fariseu. Ele tinha uma preocupação muito grande em cumprir todas as instruções, em guardar todas as pausas da lei, em fazer tudo que a lei literalmente mandava fazer. Quanto ao zelo, ou seja, a preocupação que ele tinha em relação a agradar a Deus, ele era perseguidor da igreja. Porque ao perseguir a igreja, Paulo tinha a certeza dentro de si que estava fazendo a coisa certa. Agradar a Deus. Quanto à justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Perfeito. E nisso Paulo depositava a sua confiança. O texto nos diz que outrora nós éramos incircuncisos, outrora nós éramos gentios, e os gentios, os pagãos, aqueles que não conhecem a Jesus, depositam a sua confiança não em Cristo, mas naquilo que eles são capazes de fazer. Quando nós trilhamos por esse caminho, nós estamos indo em direção oposta àquilo que Jesus tem a nos ensinar sobre o que é a verdadeira maturidade. Será que nós não vivemos assim? E será que, por viver assim, a vida não é mais cansativa para nós? Nós estamos constantemente investindo em nós mesmos, querendo crescer, querendo conquistar. E tem uma hora que isso cansa. Tem uma hora que nós enxergamos os limites que nós temos. Nós descobrimos que nós não somos o rei do pedaço todo. Que nós não somos tudo aquilo que nós imaginávamos ser. Basta uma virose para te derrubar, basta uma gripe para te deixar no lugar correto. Você não é nada sem a graça de Deus. E nós nos preocupamos tanto em crescer e demonstrar esse crescimento aparente, superficial, que não é a verdadeira maturidade, não é a maturidade que nós como igreja queremos alcançar. Se a maturidade não é você estar baseado na sua autoconsciência de que é bom, se a maturidade é incompatível com o sentimento de autodependência que você tem de si mesmo e daquilo que você faz, o que é a verdadeira maturidade? E a partir do versículo 7, o apóstolo Paulo começa a nos ensinar, dizendo que a maturidade consiste em depender de Cristo. Simples. Aquele que é maduro é aquele que depende de Cristo em todas as coisas. Quanto mais você depende de Cristo, mais maduro você é. Mas nós temos um caminho a percorrer. Você estava no caminho errado. Você precisa voltar desse caminho e ir para o caminho correto. Isso é um processo, que é o processo da maturidade, que é o caminho da maturidade, por meio da qual nós temos 3 estágios a cumprir. Primeiro é a guinada. Nós precisamos dar a guinada de um lugar errado que nós estávamos, de uma condição de autossuficiência, de uma condição de independência de Deus. E isso só é possível quando nós somos atingidos pela graça de Deus. Paulo, tão seguro de si, tão cheio de orgulho, ele um dia teve um encontro com o Senhor Jesus a caminho de Damasco, quando o Senhor Jesus apareceu para ele, ressurreto, mais resplandecente do que o sol do meio-dia, cegou os seus olhos e mostrou que por mais que ele mesmo pensasse que ele era o tal, que ele era o paladino da verdade,
na verdade ele não era nada diante da graça de Deus. Olha só o que o apóstolo Paulo ele diz lá no versículo 7, mas o que era para mim lucro, passei a considerar como perda. São dois extremos, lucro, perda, prejuízo e ganho. São coisas incompatíveis, e como você sai de uma situação para outra, e como você olha para si, e você chega na conclusão de que tudo aquilo que você considerou como investimento, na verdade era prejuízo. Isso só é possível por causa de Cristo, como o texto nos vai dizer. Quando nós encontramos com Cristo, quando a graça de Jesus nos alcança, nós somos alertados do quão perversos nós somos, do quão egoístas e mesquinhos nós somos, e do quão enganado nós estávamos com respeito à maturidade, pretensa maturidade que nós imaginávamos ter. O que era lucro, meu berço, meu dinheiro, meus diplomas, minha posição, tudo isso eu considerei o quê? Como perda. E aqui está a grande guinada. Estava indo para lá, Paulo dá uma guinada radical e passa a ir para outra direção por causa de Cristo. Cristo faz toda a diferença no nosso caminhar, na nossa jornada. É esse Cristo que nós celebramos hoje. É a memória desse Cristo que nós celebramos diante da sua mesa. É esse Cristo que é o cabeça da igreja metropolitana. É esse Cristo que nos conduz à maturidade. A guinada é importante. Se você não fez essa guinada, você precisa conhecer Jesus nesse ano. Experimentar essa transformação radical de dentro para fora, quando você é alcançado pela salvação, quando o Espírito Santo passa a habitar em você, e quando esse Espírito começa a fomentar em você a verdadeira transformação. Ele passa a guiar os seus passos e a guinada acontece. O segundo estágio da nossa jornada, depois da guinada, é a reorientação. Eu dei aquela guinada, para onde eu vou? Versículos 8 e 9, tudo que outrora Paulo considerava como mérito, agora ele considera como esterco. Olha só, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. A fé nos reorienta o rumo. A fé não em conceitos, a fé não em meras proposições doutrinárias, a fé em Cristo, que é uma pessoa viva, que habita no meio de nós, que hoje quer falar conosco. Outrora eu confiava no meu poder em agradar a Deus, mas quando eu me encontro com Cristo, eu vejo que isso é insuficiente, eternamente insuficiente. Eu preciso de Jesus, e Jesus vem, transforma a minha vida, e eu passo a confiar nele, depositar toda a minha fé nele, e experimentar a graça salvadora, reorientadora. É como se nós realinhássemos as bússolas, para que todas as agulhas apontem para um só lugar, para Jesus Cristo. É isso que nós fazemos durante os nossos serviços, durante o nosso culto. Você vive espalhado por essa cidade, por esse estado, e uma vez por semana você senta aqui para que todos juntos possamos ter os ponteiros das nossas bússolas realmente realinhados para o rumo certo. Para que em missão você possa ser reenviado ao mundo, para que você possa mostrar para outros por onde nós devemos ir, para onde nós devemos ir. Você tem experimentado essa reorientação na sua vida? A maturidade passa sempre por nós considerarmos o rumo para onde nós estamos indo. Se esse rumo é de Deus ou não. Se nós estamos seguindo a Cristo
ou se nós voltamos ao estágio original de nós seguirmos quem nós somos, o que nós fazemos, o que nós achamos que somos, o poder que nós temos, etc, etc, etc. Reorientar para quê? Para, enfim, prosseguir ao alvo. Qual que é o alvo? Nós muitas vezes nós lemos esse versículo, não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me de tudo que ficou para trás e avançando para o alvo, e você fica energizado, empoderado com essa palavra. Não, eu tenho que ir para o alvo, e você acha que o alvo é Deus fazer algo com você, e você acha que o alvo é você ter alguma grande bênção, alguma grande conquista, mas diga para mim, qual que é o alvo que Paulo está perseguindo e que Paulo exorta a igreja também a perseguir? Qual que é o alvo? Paulo deixa muito claro no versículo anterior a esse texto, tão famoso. E ele diz o seguinte, olha, quero conhecer a Cristo. Esse é o alvo da jornada para a maturidade. Quero conhecer a Cristo. Conhecer não apenas de ouvir falar. Conhecer tendo um relacionamento com Cristo. Tendo parte com todos os momentos e etapas da sua vida, da sua obra em nós, para que através de nós também possamos ser discípulos em missão. Quero conhecer a Cristo, quero conhecer o quê? O poder da sua ressurreição. E a participação em seus sofrimentos. Maturidade significa saber direito por quem e por que você sofre. Porque nós vamos sofrer. Mas você tem sofrido pelas causas corretas, fazendo valer esse sofrimento, ou você tem sofrido pela causa certa? Eu quero conhecer a Cristo, eu quero participar da sua ressurreição, eu quero também participar dos seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte. Paulo, em outro texto, vai dizer que nós precisamos mortificar a nossa carne, e a jornada da maturidade consiste em fazer com que a nossa carne, a nossa inclinação carnal, possa ser cada vez mais subjugada à palavra de Deus e à ação santificadora do Espírito Santo em nossa vida. Não deixe a sua carne falar mais alto do que a voz de Deus em você. Falando em um português claro, você às vezes tem que dar um cala-boca para a sua carne. Ei, agora não, chega. Né? Se estiver difícil, né? Já repreende o coisa ruim. Já clama pelo sangue. Mas a jornada da maturidade é você ter a sua carne subjugada, participar do sofrimento, participar da morte de Jesus, para que de alguma forma, olha só como Paulo é dramático, eu quero conhecer a Cristo, quero participar da sua ressurreição, quero participar do seu sofrimento, quero me tornar com Ele em sua morte, para que de alguma forma eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Veja, que o nosso alvo sempre tem que ser Jesus. Meu maior anseio na vida não pode ser restrito às coisas terrenas. Tem que ser restrito às coisas celestiais. O que mais você espera dessa vida? Eu vou responder o que você pensou agora. Ressurreição. Eu sei que você pensou na ressurreição. O que mais você quer nessa vida é o quê? Participar da ressurreição com Cristo Jesus. Ter o corpo glorificado. Para entrar em nova criação. Como nova criatura. Em novos céus e nova terra. E ali com Cristo reinar para todo sempre. A jornada da maturidade nos diz que quando nós dependemos de Cristo, nossa rota toda é reorientada para um alvo. E esse alvo não é outro, senão o próprio Jesus Cristo. Prosseguir para o alvo.
próprio texto é muito didático em nos apresentar o que nós devemos fazer para prosseguir o alvo. Nós entendemos o que é maturidade, nós entendemos que ao longo do processo de você perseguir o alvo, você vai sendo amadurecido por Deus, mas algumas coisas para nós pensarmos. Você tem perseguido o alvo com determinação? Ou você está só sendo levado? Olha só o que o Paulo diz no versículo 12: prossigo para alcançá-lo. Não é simplesmente prossigo, não é simplesmente eu ando, é propositivo, tem intenção. Você está prosseguindo para o quê? Para alcançá-lo. Esse lo é o quê? Jesus, é a pessoa de Jesus, é o conhecimento de Jesus. E o que Paulo faz? Esquecendo-me de tudo que ficou para trás. E fazendo o quê? Avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo. Várias vezes Paulo diz, prossigo para o alvo, esquecendo de tudo, prossigo para o alvo. Determinação. A gente acha que ser reformado e calvinista é você simplesmente deitar na rede e deixar que Deus faça tudo e você não precisa fazer nada. Não. Deus nos elegeu para que nós possamos ser discípulos fiéis de Jesus Cristo. E nós temos responsabilidade para com o Senhor Jesus Cristo, de segui-lo, de ser fiel até a morte, de tomar a cruz e seguir o Mestre todos os dias da nossa vida. Determinação, empenho, coragem. Você tem desistido de prosseguir para o alvo ao ver a sua incapacidade? Isso daqui é o que acontece toda vez. Nos vemos fragilizados. Nos decepcionamos com os nossos pecados. Mas a despeito dos nossos pecados, a graça de Deus é muito mais forte. A despeito das nossas imperfeições, nós seguimos um Jesus que é perfeito e que nos aperfeiçoa dia após dia por meio da sua palavra. Paulo mesmo, o grande apóstolo, diz: olha, quero conhecer a Cristo, mas não que eu tenha alcançado plenamente isso. Eu quero ser aperfeiçoado, mas não que eu tenha já sido aperfeiçoado. Penso que eu mesmo ainda não fui aperfeiçoado, mas eu estou no processo. Não se desanime com as suas fraquezas. É porque você é fraco que Jesus te convidou para seguir essa jornada. Jesus não quer que você se torne forte para segui-lo. Jesus quer que ao segui-lo, você seja aperfeiçoado. É na jornada que o milagre acontece. Não é antes, é na jornada. Você tem experimentado a graça de Jesus sobre a sua vida ao prosseguir para o alvo? Muitas vezes nós, não sei se isso já aconteceu com você, você está indo para algum lugar, mas o seu cérebro está tão lesado, você comeu alguma coisa diferente, ou algo não fez bem, você pensa em ir para o lugar, mas vai para outro. Já pensou nisso? Já fez isso? Eu estou indo para a Metropolitana, mas eu vou para o Carrefour, para o supermercado. Eu estou indo para um lugar, mas você vê, você está num outro rumo. Não precisa levantar a mão, eu sei que isso já aconteceu com você. Isso acontece várias vezes também na nossa jornada espiritual, quando nós não sabemos, ou quando nós perdemos o nexo, quando nós nos esquecemos do motivo e da finalidade para a qual nós fomos chamados, para trilhar esse caminho de maturidade. Por que você foi chamado? Prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Sabe por que você deve prosseguir? Porque Cristo te alcançou. Porque Cristo foi bondoso para com cada um de nós, estendeu a sua mão e nos salvou. Esse é o motivo. Não existe motivo mais nobre se não for esse. Nós seguimos para a maturidade, porque aquele que é o perfeito varão nos chamou para imitarmos ele e para seguirmos os seus passos. Para onde? Com que finalidade? A fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus.
nenhum prêmio nesse mundo se iguala àquilo que Jesus tem para nós. Nenhuma glória desse mundo se compara à glória que nós um dia experimentaremos no mundo por vir. Nenhuma esperança é maior do que a nossa ardente expectativa pela manifestação do Filho de Deus, por quem o mundo inteiro geme, por quem nós esperamos. Isso faz o nosso dia a dia ganhar uma cor diferente, não é? Isso nos tira da depressão de domingo à noite. A gente fica com depressão de domingo à noite. O Fantástico está acabando e você está deprimido. Por quê? Porque você sabe que segunda-feira o dia vai ser difícil. Não, você fica com o olho brilhando, segunda-feira. Né? Eu comemorei aniversário, a gente passa o ano. Não é um ano a mais, é um ano a menos. Para nós termos um encontro glorioso que nós celebramos. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, eu sei que eu vou estar lá, pela graça de Jesus. Não perca o motivo e a finalidade. Igreja Presbiteriana Metropolitana conduzindo pessoas à maturidade. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Vamos ler essa frase em verde? Vamos lá? Tão somente vivamos com o que já alcançamos. Nós não precisamos de novidade, não. Nós precisamos de Jesus que nos torna novos. Nós precisamos da companhia diária, persistente, desse que nos alcançou, para que nós possamos alcançá-lo. O caminho da maturidade para o qual todos nós, crentes e discípulos, fomos chamados, é justamente esse chamado a trilhar esse caminho. O caminho não é novo. Ele foi estabelecido por Jesus há 2000 anos, mas a experiência de viver com Jesus é renovada e vivificada todos os dias. É a maturidade que nos faz ver a graça de Jesus a transformar nossa miserável rotina em momentos emocionantes, momentos confortantes, momentos cheios de alegria e esperança, inéditos no nosso viver, de intensa experiência com Deus, que eu peço e todos nós possamos viver nesse ano de 2024, como igreja que é conduzida para a maturidade, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado pela Tua graça em nós, que possamos ser ajudados a trilharmos esse caminho de maturidade pelo Senhor, a alcançarmos o Senhor, a conhecermos o Senhor, a termos a nossa rotina transformadas pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém.